Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho como que a gente faz um e-mail de nutrição em qualquer fase do Customer Flow. Show? Então, para começar, o conteúdo desse vídeo vai ser por que trabalhar com e-mail, os principais tipos de e-mail, boas práticas, contexto da ESEC hoje a respeito de e-mail e quais são as responsabilidades finais. Por que é bom a gente trabalhar com e-mail? Muita gente acha que e-mail é sinônimo de spam, ninguém mais abre e-mail e tudo mais. E aí o primeiro dado que eu coloquei aqui embaixo para vocês é que ainda 92% dos adultos usam e-mail, ou seja, isso inclui nosso público-alvo, que são jovens de 18 a 30 anos, que usam muito o e-mail. E hoje nossa principal estratégia de atingimento aí de leads e tudo mais de B2C são anúncios pagos, porque basicamente publicações orgânicas de página alcançam em média 2% dos seguidores das publicações apenas. Então o e-mail passa a ser uma boa alternativa para a gente. E aí, falando mais um pouquinho sobre o porquê, né? Então, o e-mail tem um alcance previsível, ou seja, se você enviar um e-mail para 1000 contatos, os 1000 contatos vão receber o seu e-mail e sua mensagem. Você pode trabalhar com contatos segmentados específicos, então se você tem uma base de leads, por exemplo, você consegue filtrar essa base de leads para, sei lá, jovens de 18 a 25 anos que têm inglês avançado. Então você consegue fazer essa segmentação. O e-mail tem métricas muito fáceis de se trabalhar devido às plataformas que a gente tem hoje, tipo o MailChimp. E o e-mail é muito flexível também, então existem vários formatos de e-mail que a gente consegue trabalhar hoje. Existem basicamente 3 tipos de e-mail principais, que são os e-mails promocionais, relacionais e os transacionais. Dentro da ESEC a gente trabalha mais com promocionais e relacionais. Por quê? Os promocionais, eles querem comunicar alguma oferta, lançamento e aumentar a venda de alguma forma. E os relacionais querem criar, para criar um relacionamento mesmo com o consumidor. Como, por exemplo, tá aqui, convite para eventos. O transacional é ainda pouco usado dentro da organização, porque é um e-mail mais que vai indicar que o EP está passando de uma etapa a outra, mas nada impede de você ter isso como estratégia também para usar. Por exemplo, ele é usado para confirmação de cadastro, recuperação de senha, confirmação de compra, então é um e-mail de transação mesmo aí de uma etapa para outra. E aí, o que eu posso passar para vocês de boas práticas para vocês conseguirem escrever um bom e-mail? Então, a primeira coisa é vocês terem um objetivo muito claro, entender a mensagem, para o consumidor entender a mensagem com o menor tempo possível, eliminar o que não for necessário, realmente focar o e-mail no objetivo que você definiu. Segunda coisa é não seja um robô para escrever o e-mail. Então, tente escrever um e-mail com mensagens mais personalizadas, estabelecer um diálogo por e-mail, usar um tom mais pessoal, porque o consumidor, nenhum consumidor quer falar com robôs e quer ser tratado como tal, certo? Terceira coisa é ter o conteúdo como principal do e-mail. Então, muita gente aí acaba fazendo um e-mail super elaborado, com 1000 imagens, 1000 coisinhas, fluffs e tudo mais, e não necessariamente isso vai aumentar a sua conversão, sua taxa de abertura, porque o que realmente importa é o conteúdo. Até porque esses e-mails cheios de coisas acabam ficando pesado e muita gente acaba não conseguindo abrir, por exemplo, no celular, que é a principal hoje ferramenta que as pessoas usam para ver e-mail. Tenha um call to action muito claro no e-mail de vocês também. Então, tenha um next step muito claro. Não faça um e-mail só para fazer, ele tem que ter um objetivo, né? Tente usar sempre parágrafos curtos no e-mail. Então, ninguém quer ficar meia hora lendo um e-mail, então tente ser o mais objetivo possível. Use links. Links são muito importantes, mas tente não usar links muito grandes, porque isso pode ser considerado como spam. Verifica a escaneabilidade do seu e-mail. O que é isso? Se o consumidor passar o olho por cima do seu e-mail, ele vai entender sobre o que é a mensagem que você quer passar. Então, faça esse teste com pessoas do seu escritório, peça para eles verem o e-mail e ver se eles conseguem identificar o e-mail logo de cara com uma passada de olho.
E o mais importante que eu considero é o assunto, porque o assunto é a primeira impressão que o consumidor vai ter da sua marca, do seu e-mail. Então, tente ser objetivo, nunca, jamais minta no assunto. Então, nunca coloque um assunto de uma coisa que a pessoa não vai encontrar no e-mail. Então, tenha um assunto muito claro, sucinto e com poucos caracteres também. Porque acaba que se você faz um assunto muito extenso, ele é cortado, né? No celular, principalmente, que é a principal ferramenta. E aí, ainda sobre o assunto, ele basicamente vai determinar se o seu e-mail vai ser aberto ou não. Então, tenha em média aí 41 caracteres, use números, estatísticas, se possível, no seu assunto, porque isso chama bastante atenção. Tente provocar a curiosidade também no assunto do seu e-mail, iniciar com questionamento, porque isso aumenta bastante a taxa de abertura. Pode usar o emoji também, que as pessoas normalmente têm uma boa taxa de abertura em relação a isso. E é isso. E aí, falando um pouco de contexto da exec, você pode se perguntar quando que você pode mandar um e-mail. Bom, em qualquer etapa do flow, como eu coloquei aqui do lado, desde que ele tenha um objetivo. Então, que seja para divulgar um evento que vocês vão participar, uma vaga de cooperação muito massa que vocês querem vender, clarificar o processo, nutrir com conteúdo entre o limbo aí de Approved e Realize, e até para abordagem também vocês podem usar. Então, tem N formas de vocês usarem o e-mail a favor de vocês e em qualquer fase do Customer Flow. Mas não seja chato. Não lote o seu consumidor de e-mails, porque isso é muito chato. Então, o consumidor sempre tem que vir em primeiro lugar em nossas estratégias. Então, hoje na Exec no Brasil, a gente está desenvolvendo um fluxo de e-mails, que é basicamente esse fluxo que eu coloquei aqui. Então, tente casar a sua estratégia de e-mail com esse flow de e-mails aqui que vai existir, para você não encher o seu consumidor de e-mails ou de mensagens repetitivas, porque isso pode acabar se tornando um spam e ele acabar desistindo de abrir os e-mails da Exec. E aí, para finalizar, a responsabilidade final de enviar e-mails e estratégias de e-mails não é job de B2C. Então, o B2C é responsável aí pela etapa de Flow Open Applied, mas a responsabilidade da estratégia aí é do time de ODX, então não necessariamente B2C que vai ficar mandando e-mail. Sempre usa branding no e-mail, é muito importante, então acessem o Blue Book, vejam se está tudo de acordo, não fujam dessa brand e tentem não cair Tentem não fazer com que o e-mail de vocês seja considerado spam. E aí, para isso, eu coloquei esse site aqui, que ele dá bastante dicas sobre isso, que é um órgão no Brasil, que é o Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing, que é a CAPEM. E aí eu coloquei aqui um exemplo de e-mail que eu usei aqui na Exec em Limeira, que vocês podem estar usando e personalizando também para o escritório de vocês. Bom, era isso. Coloquei o link aqui de novo, só para reforçar. Mas eu sou a Raquel, esse é meu contato e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Obrigada!